Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, preparados para a nossa aula de ciências de hoje? Nossa aula de hoje, conteúdo novo, matéria nova aí. Então, atenção, fica ligadinho que a aula já vai começar. Na verdade, já começou. Bora lá, então? Todo mundo com o livro em mãos aí. Página 104. Nós vamos falar sobre o mundo dos seres vivos. Todo mundo já pegou o livro? Já abriu? Vou esperar um minutinho para todo mundo acompanhar comigo. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar aí sobre o mundo qual vivemos, né? Nós vamos comentar aí sobre o nosso planeta. Então vamos lá, partiu. Então, o mundo dos seres vivos, né? O planeta Terra, né? A vida que tem aí no planeta Terra, quando a gente fala, né, do planeta em si, nós estamos falando de vários tipos de ambientes que ali tem. Nós estamos falando aí de várias estruturas, de vários locais, de vários ecossistemas. Existe vida, né, muito além do que a nossa que nós estamos vivendo hoje. Existem duas teorias, que é a teoria, né, religiosa, que é a criação, né, que Deus criou o mundo, né, em 6 dias, no 7º ele descansou. Depois falam também na teoria científica sobre a teoria de Big Bang, né, que lá no espaço houve uma explosão e aí então tudo foi tomando forma. Tia Rafa, você acredita em qual? Eu acredito nas duas teorias. Se está certo, se está errado, são teorias que basta você acreditar. Eu acredito que pode sim ter acontecido o Big Bang dentro de 7 dias, que essa explosão demorou 7 dias para acontecer. Mas é algo muito assim relativo. Existem pessoas, né? A maioria dos cientistas são ateus, eles não acreditam no poder, não acreditam que existem, né? Que existe um Deus. Então, é muito relativo essa questão, tá? Só toquei aí para que vocês saibam que existem as duas questões, a científica, que é a teoria do Big Bang, e a teoria religiosa. Não vou me aprofundar dela agora, porque não é matéria que nós vamos trabalhar, mas só para a gente dar uma introdução aí. Então, no planeta Terra, a vida se desenvolve em vários tipos de ambientes, como eu falei, desde lá do abismo do oceano, a quilômetros de profundidade, né? Ou até mesmo as montanhas mais altas existem vida. Existem vários fatores que determinam, né, onde os seres vivos vão viver, onde eles vão escolher para morar. Ok? Até aí? E aí a gente vai falar agora um pouquinho, né? Aqui, ó, acabei de falar uma imagem sobre aquilo que eu acabei de falar, né? Ó. Então, existe vida aí no planeta Terra todo, né? Cada local aí tem um tipo de vida, né? No oceano tem lá os aquáticos e assim por diante. E agora nós vamos falar aí sobre um nível de organização desses seres vivos. Para que esses seres vivos possam habitar um espaço, primeiro eles precisam ser constituídos, né? Ter matéria aí. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre célula, tecido, órgão, sistema e organismo, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, uma mexerica, tá? Eu já reparti ela aqui, para que vocês consigam entender um pouco mais fácil sobre o que eu vou explicar. Então, imagina aqui que eu tenho um gomo, né? Ó, um gomo de mexerica. Para que esse gomo exista, eu tenho várias partículas aqui dentro dele. Dá para ver aí? Ó, existem várias partículas aqui dentro, ó. Tá vendo? Para que exista esse gomo. Então, nós vamos falar na teoria de níveis de organização. Imagina que essas partículas pequenininhas que eu acabei de falar, aqui, estão vendo os gominhos aqui, ó? Ó. Ó, meu dedo aqui. Imagina que esses gominhos aqui são as células, ok? Um gominho desse
uma partícula pequenininha dessa não faz um gomo de mexerica. Para que eu tenha um gomo de mexerica, o que eu preciso? Preciso de várias partículas pequenininhas dessa para que eu consiga, então, ter um gomo de mexerica. Então, essas partículas pequenininhas que estão aqui dentro, lógico, aqui eu consigo ver com o olho aqui, né? Consigo enxergar. Seriam as nossas células. São partículas pequenininhas dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, que quando elas se juntam, quando existe mais de uma aí que elas vão se juntar, elas vão formar um tecido. Quem seria o tecido no exemplo que eu estou dando? O meu gomo aqui, ó. O meu gomo de mexerica, tá vendo? Meu gomo aqui. E aí, quando eu tenho vários tecidos juntos, imagina que eu tenho vários tecidos juntos, ok? Tenho vários tecidos juntos aqui. Eu vou formar, então, um órgão. Então, imagina que vários tecidos juntos vão formar um órgão. Na verdade, aqui, no exemplo que eu estou dando, esse órgão seria o quê? Seria quem? Seria a mexerica, né? Ó. Sim? Então, vários tecidinhos, né? Ó, vários gominhos vão formar aí um órgão, né? No caso aqui, eu tô dando o exemplo da mexerica. E aí, quando eu tenho vários órgãos desse, né? Eu vou formar um sistema. No exemplo que eu estou dando aqui ainda, eu poderia falar que várias mexericas juntas, né? Se eu tivesse muitas mexericas, poderia falar que eu tenho um pé de mexerica, tá bom? Mas vamos voltar aqui no exemplo do ser vivo. Então, imagina, uma célula sozinha não faz nada. Várias células juntos vão formar um tecido. Vários tecidos juntos vão formar um órgão. Esse órgão, vários deles vão formar um sistema. Então, imagina assim, gente, dentro do nosso corpo, nós temos o sistema cardíaco, nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema urinário, nós temos o sistema de digestão ou digestório. Então, são sistemas. Por que eu falo que são sistemas? Vou dar um exemplo. Sistema digestório, ele não se faz apenas com órgão. Eu preciso da boca, da faringe, eu preciso da laringe, eu preciso do estômago, eu preciso do intestino, eu preciso do reto, eu preciso do ânus, ok? Lá o meu sistema respiratório, eu preciso do pulmão, eu preciso dos brônquios. Então, cada órgão, ele vai fazer um conjuntinho para formar um sistema aí. E vários sistemas junto, imagina lá, sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestório, vão formar o quê? O ser humano, o organismo, o indivíduo, tá? Vamos voltar? Então, uma célula sozinha não faz nada. Várias células junto vão formar um tecido. Ó, vou fazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Vou fazer aqui, desenhar. Aguenta aí só um minutinho, por favor. Então, ó. Vou mostrar que fica mais fácil. Então, mais ou menos é isso daqui, ó. Uma célula não faz nada sozinha, mas se eu tiver várias dela, vai fazer um tecido. Se eu tiver vários tecidos, vai fazer um órgão. Se eu tiver vários órgãos, vai fazer um sistema. Se eu tiver vários sistemas, eu vou ter um organismo, tá? Então, ó, um precisa do outro para que se constitua, então, um ser vivo. Esse é o nível de organização. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo.
Ok? Sim? Beleza? Fácil, né? Então, aqui nós estamos falando que antes mesmo de antes da gente viver, existia vida, né? Falei aí que existem duas teorias que falam como é que o mundo deu por si só, né? Como é que o mundo foi constituído. Na teoria religiosa, eu tenho lá a criação. Lá na teoria científica, eu tenho a teoria de Big Bang. Tem vida em todo quanto é lugar, né? Desde no fundo do oceano, como nas maiores montanhas aí. E esses seres vivos, eles são constituídos por um nível de organização. Para que exista um ser, precisa ter tudo isso que eu acabei de falar. Célula, tecido, órgão, sistema. Se eu não tiver célula, não tem como eu ter um tecido. Se eu não tiver um tecido, não tem como eu ter um sistema. Porque para que eu tenha um sistema, eu preciso de um órgão. Para que eu tenha um órgão, eu preciso de um tecido. Tá dando para entender aí? E depois que eu constituí um ser vivo, né? Que eu falei que eu tenho célula, tecido, órgão, sistema, e formei lá, ó, o organismo, né? O indivíduo, o ser humano aqui, eu vou ter uma outra organização. Que organização é essa? Um organismo ou um indivíduo é cada um do ser vivo que tem dentro do ecossistema. Então, imagina lá, eu sou um indivíduo dentro do ecossistema. Ok? E população? O que seria população? Imagina que eu, você, nós somos uma população. Por quê? Nós fazemos parte da mesma espécie. Mas, junto comigo, vive outras populações. População do cachorro, do passarinho, não é? Então, quando eu tenho mais de uma população, eu falo que eu tenho uma comunidade. Ok? Então, vamos voltar lá. Imagina aqui na minha casa. Vou dar um exemplo aqui na minha casa. Mora eu, meu marido e João Pedro. Então, nós somos uma população. Nós somos indivíduos da mesma espécie. Só que aqui na minha casa também eu tenho um cachorro e eu também tenho um passarinho, eu tenho peixe. Então, eu tenho outras populações. Então, aqui na minha casa seria uma comunidade. Por quê? Porque não existe apenas uma espécie. Existem outras espécies. A espécie do cachorro é diferente da minha. A espécie do cachorro é diferente da do passarinho é diferente da do peixe. Ok? E ecossistema? O que é um ecossistema? É quando eu tenho várias comunidades que ficam no mesmo ambiente. Tá? Então, ecossistema é um conjunto formado pela comunidade, que são seres vivos, em um ambiente físico aí, ou não físico, tá? Na verdade, é um ambiente físico, né? Aquele ambiente que necessariamente não precisa ter vida. Por exemplo, na minha casa aqui é um ambiente físico. Não tem vida na minha casa, mas é um ambiente físico onde mora aí várias populações, vários indivíduos. Ok, gente? Sim? Então, hoje nós vamos dar essa introduçãozinha aí, falando sobre que existe um mundo onde existem vários seres vivos, que esses seres vivos existem desde lá de trás, né? Falam-se aí dos dinossauros, né? Falam aí de gerações passadas, até chegar nas gerações que hoje nós estamos vivendo. Se fala sobre duas teorias como esse mundo foi constituído. E para que eu tenha um ser vivo, eu preciso de um nível de organização, qual nós já falamos. Célula, tecido, órgão, sistema, indivíduo. Então, lembra lá, né? Para fazer um gomo de mexerica, eu preciso das partículas pequenas dentro dela. Quando eu tenho um gomo, eu teria um tecido. Vários tecidos juntos, eu teria um órgão, que seria a minha mexerica aqui. Ok? E o sistema? O sistema, quando eu tenho vários órgãos juntos, que eu acabei já de falar, né? Para fazer o sistema digestório, precisa da boca, laringe, faringe, estômago e assim por diante. Então, olha lá, aquilo que eu acabei de falar. Vamos lá. Célula faz o quê? Um tecido, ok? Um tecido vai fazer o quê? Um órgão. Olha aqui, tá vendo aí bonitinho? E um órgão vai formar o quê? Olha aí nessa tabela que eu tô mostrando para vocês aí, por favor. Ó, um órgão vai formar um sistema. E um sistema? Um sistema vai formar o quê? Um organismo.
Um organismo é um indivíduo que vai formar uma população. Essa população vai formar uma comunidade. E essa comunidade vai formar um ecossistema. E o que são ecossistema? São quando eu tenho várias comunidades juntas, ok? E o que é biosfera? É quando eu tenho vários ecossistemas juntos aí. Ecossistemas aí que eu falo seria a atmosfera, seria a hidrosfera e assim por diante, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que existem uma ordem. Vou dar uma dica para vocês. Peguem um caderno de ciências, escreva lá o mundo dos seres vivos e copiem, ó, esse esqueminha aqui, que ele é bem importante e é legal na hora de dar para a prova, tá bom? Então, níveis para que formem um ser vivo. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Quando eu tenho um indivíduo já feito, eu vou ter população, vou ter comunidade, ecossistema e biosfera. Beleza? Gente, hoje é só uma introdução, tá? Nas próximas aulas aí nós vamos aprofundar o que é célula, como é que ela é constituída, o que tem dentro dela, o que não tem. Então, hoje é só para a gente saber que ela existe e que ela faz parte aí do ser vivo. Página 100. Vamos lá para a página 100, abre aí comigo. Na página 100, nós vamos fazer leitura, página 100, 101. E depois tem duas perguntinhas lá na 101. Pesquise em livros ou internet a importância da invenção e evolução dos microscópios para a ciência. Vocês vão anotar esse conteúdo no caderno, tá bom? Então, vocês vão colocar essa pesquisa que vocês vão fazer no caderno. Porque nossa próxima aula ao vivo, vocês vão falar para mim sobre o que vocês pesquisaram, sobre o que vocês leram. Então, é importante ler e fazer essa pesquisa aí que eu estou pedindo, ok? Então, vocês vão ver lá que o microscópio ele serve para algo muito importante. Porque lembra que eu falei? Dentro do gominho de mexerica, existem partículas pequenas. Essas partículas eu ainda consigo ver, né? Aqui no meu olho nu, aqui eu consigo enxergar. Mas e as células? Eu falei que elas também são partículas pequenininhas que estão dentro do nosso corpo. Será que se eu tirar uma célula eu consigo ver? Então, bora lá fazer a leitura, bora lá fazer a pesquisa. Na nossa próxima aula ao vivo, que é semana que vem, a gente vai descobrir junto por que é importante, por que é necessário, né? Tá atualizando aí os microscópios, por que foi importante a invenção deles. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estou disponível para ajudar vocês aí. Na verdade, é uma pesquisa, né? Mas qualquer dúvida, estou disponível para ajudar vocês a fazerem essa pesquisa. Beleza? Não precisa entregar para fazer no caderno. Nós vamos conversar sobre essa pesquisa semana que vem. Beijo para vocês. A gente se vê sexta-feira na nossa aula de matemática. Tchau, fiquem com Deus.